Olá, começando aqui mais uma edição do Morsecast. Hoje aqui no formato bate-papo, estamos transmitindo pelo YouTube, para quem está nos acompanhando em vídeo, e também pelo podcast nas plataformas tradicionais aqui que a gente tem. Hoje o bate-papo é muito especial. Normalmente eu falo que o bate-papo é especial e pediram para eu sempre explicar o porquê que é especial. É especial pelo tema e é especial principalmente pelos convidados. Começo aqui pelo Eco, então. Eco Moliterno, que é CCO Latam da Accenture Song, e o motivo de ser especial é que ele foi o primeiro entrevistado do primeiro Morsecast, então foi a cobaia aqui quando tudo começou. Obrigado por estar com a gente no primeiro e obrigado por estar de novo aqui conosco. Muito bom estar de volta, dessa vez presencial, o outro foi remoto pelo celular, então muito bom estar aqui. Assim, o outro, além de ter sido remoto pelo celular, eu estava trancado no carro, porque a gente não tinha estúdio, com o ar-condicionado desligado para não atrapalhar, suando. Nossa. Então hoje aqui estamos com o ar-condicionado e o estúdio. Ótimo. É muito legal. Histórias da pandemia, né? Histórias, exatamente. E o outro convidado muito especial, que eu tive o prazer de conhecer lá atrás, através de Cláudio Santos, depois reaproximado por Ana, e que eu tenho muito prazer de estar aqui conosco, Edu Lira. Sou seu fã, te acompanho há muito tempo, já era quando a gente se conheceu lá atrás, e depois muita coisa que você vem fazendo é uma inspiração para mim e espero que para todo mundo que vai acompanhar a gente agora. Obrigado, Johnny. Prazer estar aqui com dois caras incríveis que eu gosto e tenho um profundo carinho. Obrigado. Boa. Prazer. Eu sempre falo assim, para quem ainda não conhece, eu acho que todo mundo conhece a Gerando Falcões, eu espero que conheça, mas se a gente fosse resumir para quem está nos acompanhando aqui e ainda não conhece, em um tweet, a Gerando Falcões. A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que trabalha em rede com ONGs, hoje presente em mais de 4 mil favelas do Brasil. Então a gente existe para vencer a pobreza em escala. Muito bom. Eu tive acesso a um número, me corrija se eu estiver errado, que são cerca de 13 ou 14 mil favelas no Brasil, ou seja, vocês estando em 4, vocês estão falando aí de um percentual super grande de presença, é isso? Estamos em 4 mil, devemos chegar em 6 mil favelas até o fim desse ano, temos um plano ousado pela frente. Nos próximos 5 anos devemos ter presença em 100% das favelas, e são 14 mil favelas de fato. 14 mil? 100% de presença? Boa. Vamos chegar lá. Boa. E com muita ajuda, eu acho que o mais interessante de tudo é a capacidade que você tem de movimentar, de trazer pessoas super qualificadas, que têm muita vontade de estar junto no projeto. Então, com certeza, não duvido que vai chegar lá, talvez até mais rápido do que você imagine. Eco, como é que foi essa aproximação? Eu acho que essa dupla aqui, vocês estavam até brincando no começo aqui, que dava até para ser casado. Eu acho que essa dupla aqui é incrível, porque eu te acompanho já há bastante tempo, eu acho que todo publicitário te acompanha. E colocar a sua capacidade criativa de execução e de entendimento de pessoas de mercado junto com tudo que está por detrás da Gerando Falcões é muito bacana. Onde surgiu? Onde vocês se conheceram? Como é que foi essa aproximação? É uma história muito legal, né? O meu encontro com o Edu, eu digo que é um encontro de almas, né? Quando eu entrei na Accenture em 2017, depois de quase 20 anos trabalhando em agências de publicidade, eu tive uma primeira conversa com o Leonardo Framil, grande amigo nosso, que é o presidente da Accenture. E no final da conversa ele falou, eu quero que você conheça uma pessoa para me ajudar a desenvolver não só o projeto dele, mas também a marca e a figura dele, né, que cada vez mais está virando uma pessoa midiática. Até então, confesso, eu não conhecia nem o Edu Lira, nem a Gerando Falcões. E quando a gente teve o primeiro encontro, não sei, rolou uma química ali que só se intensificou quando ele me levou lá na favela, né? Para quem não teve a experiência, tem que ir ver o que é Gerando Falcões atuando em loco na favela, onde você vê o que ele conseguiu mobilizar no meio, né, daquele espaço tão vulnerável. Você tem um oásis, a Gerando Falcões eu digo que é um oásis no meio, né, das comunidades carentes do Brasil. E a partir de lá eu sempre tive a vontade de ter um grande trabalho atrelado a alguma causa social, né, de usar a capacidade criativa para ajudar alguém que está na ponta da sociedade. E aí, uniu o útil ao agradável, foi um alinhamento de planetas, e eu comecei junto com o Edu a trabalhar toda a questão de divulgação do propósito, das causas, dos projetos e da própria imagem da Gerando Falcões, que eu arrisco dizer que hoje é uma das marcas mais valiosas do Brasil. Os rankings ainda não colocam ONGs entre as marcas, mas se fosse citar, junto com outras marcas valiosas, com certeza Gerando Falcões estaria lá. Com certeza, aí está um ponto, mas existe um porquê dos rankings não listarem as ONGs? Não sei, acho que eles focam mais no lado comercial, mas hoje, assim, você não precisa mais, quando você põe a logomarca,
né? Teve um evento recente que estava o espaço da Havaianas com a Gerando Falcões. E não estava escrito ali que era uma ONG. Todo mundo reconhece o que é pela parceria. Incrível. E até os co-brands, né? Tem Havaianas, Nestlé. Então, acho que pegar a lista de co-brands mostra, né? O co-brand, normalmente as marcas fazem sempre, porque as marcas são fortes. Muito legal. Edu, um anjo caiu do céu, né? Como que foi receber Eco Boliter na sua vida com toda essa vontade e querendo ajudar dessa forma? Olha, Johnny, eu acredito muito em colaboração. Não importa quanto dinheiro alguém tenha, se muito ou pouco, se essa pessoa vive na favela ou no asfalto. A única forma de sobrevivência nesse planeta é através da colaboração. Então, acho que a relação que eu e o Eco construímos juntos, a Accenture e a Gerando Falcões, pode ser um caminho, um exemplo para todos os brasileiros encontrar o seu Edu, encontrar a sua Duda, encontrar a sua NG e criar uma história de colaboração e enfrentamento às desigualdades desse país. Então, todo mundo tem algo para colocar na mesa. O Eco é um dos caras mais criativos que eu já convivi na vida. Eu digo que o Eco é o único cara que consegue ter 8 ideias geniais no mesmo dia. Todo mundo tem um estoque de uma por mês. Ele tem 8 no mesmo dia. Então eu digo, eu vou parar de ligar pro Eco, porque se eu ligar depois eu não consigo executar. O backlog é exatamente. Como que executa? E ele consegue isso. Então isso aplicado ao terceiro setor, ao combate à pobreza, a corrida social é de uma importância, de um valor incrível. Então, eu acho que a gente tem uma grande história, mas que detalhe, Johnny, está só no começo. A gente tem muito a vencer no combate à pobreza, na superação da desigualdade. Então, eu acho que, de fato, é uma história linda, que está só começando e temos certamente muito ainda pela frente. Pô, eu queria estar aí para esse abraço. Mas me fala uma coisa. Você tem uma capacidade que eu acho que é muito legal. Eu acho que além do Eco, você tem muitas pessoas que estão junto com você. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Jorge Paulo Lemann com a Abílio Diniz, duas pessoas que eu super admiro também. Você estava em pauta. Capa de revista e tal. Eu acho que... Como é que você consegue organizar tudo isso? Porque eu acho que para alguém parar, eu acho que a causa... é obviamente super importante, mas as pessoas querem apostar o seu tempo em pessoas que têm capacidade de executar. Você pode apostar na causa, vamos dizer assim, errar em quem vai conduzir e aí você não consegue trazer tudo que você gostaria. Como é que foi a concepção de tudo isso para você conseguir organizar suas ideias, suas vontades a ponto de pessoas tão importantes nesse mercado dizendo o seguinte, olha, tô contigo e vou te ajudar nessa história? Johnny, um dos valores da Gerando Falcões é o Tamo Junto. A gente tem 7 princípios que é a nossa cultura. Tamo junto, vai que dá, é nóis, papo reto, pegada forte. Então, são coisas que a gente acredita e vive. O Tamo Junto significa menos muros e mais pontes. E menos muros e mais pontes é o branco com o negro, o rico com o pobre, direita com o esquerdo, gay com o evangélico, corintiano com São Paulino. Corintiano com São Paulino, quem ouve Tom Jobim, Caetano Veloso, com quem ouve o MC da Anitta e o Criolo. Então, eu acredito que a saída para a gente construir um Brasil maior, melhor, é colocar todo mundo em volta da mesa, com pragmatismo, e encontrar uma solução. E não perguntar em quem você votou na última eleição, mas qual que é o seu sonho para o Brasil? Vamos construir junto? Então, a Gerando Falcões tem construído junto com a iniciativa privada, com empresários da relevância de Jorge Paulo Lemann, Guilherme Bentimol, seu Eli Hor, Rubens Meni, Eugênio Matar, empresas como Microsoft, Ambev, tantas outras que estão colaborando com a gente há anos. E eu acredito que a produção dessa colaboração acelera o impacto no Brasil. Então a gente cada vez, na verdade, está trazendo mais gente. A Accenture é um exemplo. A Accenture está apoiando a Gerando Falcões há mais de 6 anos, colocando processos, tecnologias, sistema de gestão. Então a Gerando Falcões... KPIs, né? Acompanhamento. KPI. Na Gerando Falcões todo mundo tem 5 metas anuais. A gente toma decisão baseada em dados. A gente usa sistema de RP da Oracle. Tudo que tem nas companhias mais avançadas do Brasil, eu te asseguro que a gente tem igual ou melhor na Gerando Falcões. Mas por quê, Edu? Exatamente porque é terceiro setor, porque a gente está cuidando de vida, a gente está salvando vidas. Portanto, a gente tem que estar puxando a fila. Sim. Então, todo esse aporte, essa ciência que empresas como a Accenture aportou na Gerando Falcões, tem feito a gente acelerar muito no combate à pobreza. Perfeito. E eu acho que justamente o propósito da Accenture é esse, né? Trazer ciência para a criatividade. Acompanhei quando foi a sua ida para lá. Eu acho que casa aqui com o papo. E aí vocês
colocaram tudo isso agora, ou parte disso, queria até entender melhor, debaixo de um guarda-chuva que eu achei super interessante, que é o Favela X, né? O que é exatamente esse projeto? Por que ele nasceu? A Gerando Falcões já tinha, como você mesmo falou, uma marca muito forte. Favela X é uma nova marca que está surgindo, ele é um posicionamento. Como que vocês estão colocando isso para o mercado? Favela X, tô até com a camisa aqui, ó, do evento Vou querer de lançamento. eu vou trocar uma garrafinha nossa por uma camiseta de vocês. É eu diria uma plataforma de inovação, né? Lá atrás, né, quando começou a pandemia, o Edu me acionou falando, a gente precisa agora entrar no estado emergencial, né? Porque as pessoas das favelas, elas estão sem ter o que comer, né? A Gerando sempre começou com um foco muito grande em educação, em trazer novos estímulos, né, para quem é privado disso nas escolas públicas e nas comunidades carentes, e fez toda uma história em cima disso. E a gente já estava começando a migrar um pouco para a inovação. E a gente teve que, na verdade, com o lado emergencial, fazer de um jeito que isso, enfim, conseguisse atender as pessoas mais carentes com o básico do que elas precisavam. E, nesse mesmo tempo, os bilionários, né, Elon Musk, Jeff Bezos, estavam gastando bilhões para tentar ir para outros planetas, enquanto o nosso planeta ainda não está resolvido. Então a gente resolveu, ao mesmo tempo, criar uma plataforma de inovação, porque só a inovação vai conseguir trazer essa solução rápido em escala, como o Edu falou, para a favela, né? Tecnologia de ponta para ajudar quem está na ponta da sociedade. Esse é um mantra. E a gente embalou com esse nome por dois motivos. Primeiro, para ser uma provocação clara à corrida espacial. Então a gente lançou a corrida social. E outra, para ter um prazo, né? Para ter um deadline, como a gente fala no mundo publicitário, que é acabar com a pobreza antes de Marte ser colonizado. Então você criou um senso de emergência, que a gente trabalha muito em comunicação exatamente para criar, né, esse fervor, essa necessidade de ação imediata, que é o que a comunidade estava precisando, principalmente durante a pandemia. E agora a gente está expandindo isso para exatamente ser essa frente de inovação, deixar de olhar a favela só como assistencialismo, porque as favelas brasileiras são as startups de criatividade do nosso país. Tudo que o Brasil exporta de melhor nasceu numa favela. Anitta, por exemplo, é numa favela. Diversos influenciadores. Tudo, música, dança, futebol, tudo tem uma origem na feijoada, qualquer coisa tem uma origem numa favela. Então, a gente tem que mudar. E a favela tem um problema de marca. Ela ficou muito associada a um espaço de violência, né? Muito em função dos filmes, Cidade de Deus. E agora a gente tem que mudar isso para mostrar que é um polo de inovação. Hoje as favelas são um polo de inovação. E o Favela X tem a missão de embalar isso de um jeito que atrai investimentos e talentos para ajudarem as favelas a potencializar ainda mais esse lado inovativo. Eu acho que é uma causa interessante, porque a ida para o espaço, alguns até criticam, que é uma fuga do nosso planeta, né? Então, a partir do momento que você quer colonizar algum outro local, é porque eventualmente você começa a desacreditar de onde você está. E trazer essa perspectiva de que tem muita coisa para ser feito aqui, eu acho que é muito legal. Como é que o mercado aceitou isso? Você, né, faz provocações, se não me engano, quando o Elon veio aqui. Assim, as marcas que te apoiam e tal, eles veem isso como uma coisa legal, porque assim, para mim foi muito impactante. Eu confesso que quando eu vi o Favela X, muitas empresas usam o X como exponencial, né? Então, primeira vez que eu escutei, eu achei que era uma coisa mais de exponencializar o projeto e tal. E aí, quando eu peguei a história da provocação do espaço, eu achei muito legal. Como que você traz isso para o dia a dia? Como que isso tem te ajudado nas abordagens de novas empresas e pessoas que entram dentro do projeto? Olha, acho que a gente tem um desafio de conversar com o Brasil e conseguir... As empresas em conjunto, elas somam 60% do PIB global. Toda a riqueza produzida pelas empresas representa 60%. Então, as empresas hoje elas têm força de países, né? É uma capacidade de influência muito, muito grande. Então, engajar uma empresa, às vezes você está conseguindo engajar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil funcionários colaboradores. Fora as empresas que atendem essa empresa e quando vem ali que o seu cliente está se movimentando, querem também se movimentar em conjunto, né? Exato, Johnny. Então tem uma força por trás das companhias gigante de voluntariado, de ideias, de tecnologias, de recurso financeiro. Então tem uma alavanca muito grande quando você consegue capturar e às vezes é um coração que move todo um ecossistema, né?
E essa linguagem que se faz compreensiva também para o CEO, para as empresas, Gerando Falcões tem uma linguagem também, além de ser a ONG do povo, que no domingo teve com o time do povo, que é o Corinthians, a gente falou que não ia falar disso, mas eu não vou dizer. Pode falar. Mas é o que você falou, tem que conectar, independente de partido político de time, pode falar. Então, a Gerando Falcões é uma ONG que tem KPI, sabe? Que tem métricas e sonhos, tem a visão de longo prazo, um plano de 10 anos, um motor de escala, um motor de combate à pobreza, alcance e profundidade. Então, você se faz compreensível para o outro lado. Então, cada vez mais a gente consegue crescer o nosso impacto, alcançar mais empresas, trabalhar mais em colaboração, mas não só as empresas. A gente acredita no poder de poucos doando muito, e de muitos doando pouco, que é a grande força da Favela X, que é, na verdade, engajar cidadãos brasileiros em todas as partes para doar 30, 50, 100 reais. Então, isso é muito potente, porque aí a mudança não é de uma empresa também. A mudança tem que ser de todos os brasileiros. Concordo super, vou deixar o convite aqui depois para quem está acompanhando, a gente vai deixar o link, porque sou doador e virei anjo também de ponto de coleta, né, das doações. Agora a entrevista ficou ainda melhor. Não é tão simples assim, eu acho que é muito... E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de tecnologia e inovação, a forma como vocês organizaram, eu em, 2 minutos, criei uma página para virar um anjo, para virar um doador, já lá, com as minhas artes, para serem compartilhadas nas redes sociais, então assim... facilitar, porque às vezes as pessoas não sabem como ajudar, né? As pessoas acham que é complexo, até querem, mas não sabem por onde começar. Eu acho que trazer esse caminho. E aí vai para a nossa pergunta aqui, que eu acho que é a pauta principal aqui que eu queria trazer. Como vocês trouxeram tecnologia e inovação para um tema, como a gente estava falando muitas vezes, né? A ONG, pelo menos eu já tive experiências com outras ONGs no passado, e assim, além de toda a questão de KPIs e da capacidade de execução, o que vocês trazem de inovação e tecnologia, assim, não dá nem para comparar, pelo menos as outras, não estou aqui dizendo que não tenho, as outras que eu conheço. Como é que foi isso de trazer a tecnologia? Qual a importância da tecnologia e inovação num projeto como o da Gerando Falcões? Eu deixo para vocês dois aqui, como vocês acharem melhor. Ao posicionar Gerando Falcões como um vetor de inovação no ambiente social, a gente começou a pesquisar que novas tecnologias poderiam contribuir, né? E tecnologias do mundo todo. Eu até brinco com o Edu, que ele lançou lá atrás o livro Da Favela para o Mundo, agora ele está no momento do mundo para a favela. Inclusive, agora é palestrante internacional, palestrou no South by South. Tá muito chique, né? O maior evento de inovação do mundo, agora no Festival de Cannes também. Mas é importante que dá essa visibilidade. Exatamente, para todo mundo conhecer essa história e ter também investidores e doadores do exterior, né? Para as causas brasileiras. A gente já fez anúncio em Nova York, em Times Square, enfim. Então, com essa ambição de ir em busca do que existe melhor no mundo, a gente começou a mapear possíveis tecnologias. E num papo com ele, inclusive a gente estava junto lá no South by Southwest em Austin, a gente começou a ver muita coisa de metaverso. A gente começou a falar, por que a gente não estuda um jeito do metaverso ajudar a comunidade, os projetos da Gerando Falcões? E nasceu o conceito do metaverso social, que a gente tangibilizou na primeira experiência imersiva de uma ONG no Roblox, que a gente escolheu por ser uma plataforma democrática, acessível, muito fácil de jogar no celular, sem barreiras de criptomoeda, onde a gente criou essa experiência, que é o Missão Favela X, onde, como o Edu falou, a gente constrói uma ponte digital. Ou seja, a gente fez uma réplica do ambiente de favela dentro do Roblox, e a gente convida crianças que nunca foram o foco da nossa comunicação, que sempre foi mais focada nos doadores, nos adultos que têm poder aquisitivo. Mas se a gente está falando de tecnologias do futuro, a gente tem que falar com o público do futuro também. E ao criar essa experiência imersiva, crianças de classes mais avantajadas, que nunca entraram numa favela, só vêm a favela pela janela do carro blindado muitas vezes, puderam ter essa experiência e quebrar um pouco um possível preconceito, romper com esse paradigma, né? E transformar aquilo num espaço lúdico, né? Então, Missão Favela X é isso, é uma réplica de uma favela dentro do Roblox, onde a gente colocou no meio, para ter esse caráter de jogo, um foguete, né? Com esse conceito, né? De mandar a pobreza para o espaço, onde cada andar do foguete é um desafio, é uma barreira da vida nas favelas. Então, saneamento básico, falta de estrutura, falta de educação, acesso à cultura, à tecnologia. E aí, quando você está lá em cima na sala de controle, você sobe através da dinâmica do parkour, que é muito popular no Roblox, né? É um jogo, tem um desafio. No saneamento básico, não pode cair no esgoto, tem que cair na água limpa, enfim. E aí você consegue criar
fazer de uma forma divertida o que na vida real não é tão divertido assim, mas você cria essa relação, você constrói essa ponte digital e acaba com essa barreira social que existe entre esses dois públicos, né? Achei super legal, eu tenho 2 filhos, né? O Joãozinho, 6 anos, a Helena de 7, e aí eu trouxe o jogo e foi muito legal, né? Eu tive lá a oportunidade de estar com vocês, e aí eles começaram a perguntar coisas do tipo, pai, me explica a favela. O que é saneamento? Então, eu acho que assim, quando eu primeiro vi o projeto e eu vi Roblox é um metaverso mais para crianças, né? Uhum. E eu tava muito com a cabeça business, pensando em chegar em marcas e tal, e aí eu entendi que é um pouco a cabeça de vocês, tem que olhar para frente. Eu acho que assim, trazer, né, a nova geração, principalmente as pessoas que vão ter a capacidade de ajudar, eu achei super interessante e abrir uma conversa dentro de casa que não tinha, sendo bem transparente. Apesar de o João já estar envolvido em algumas coisas, até com vocês lá atrás, que a gente começou a fazer, eu nunca tinha falado isso com meus filhos. E aí não é por nada, porque às vezes você acha que não encaixa na pauta. Só que a curiosidade das crianças e a vontade de fazer é muito legal. O desdobramento chegou, minha filha veio perguntar como é que faz para ser uma arquiteta do metaverso, porque ela viu o negócio foguete, eu expliquei que criou tal, ela quer fazer um igual. Então assim, a vontade de uma criança querer ajudar quando você pega ela desde pequeno. Então achei super bacana. E aí, Edu, queria saber o seguinte, o metaverso tem uma questão muito legal também, que é de você trazer uma imersão, né, em algo que você não está ali real. Eu tive a oportunidade de, com vocês, visitar a favela, visitar ali onde vocês têm um ponto de atuação. Para mim foi super importante na nossa jornada eu conhecer ali, como o Eco falou, em loco, só que não é tão escalável você levar todo mundo lá. A hora que você vai para o metaverso, então assim, eu acho que explorar o metaverso como uma forma das pessoas vivenciarem ali, eu acho muito legal. E aí, trazendo aqui o ponto eu vi lá o projeto de gestão da Vila Itália, né? Eu falei, eu quero ver, né? E aí eu fui lá no Google, achei ali o local, tal, não sei o quê, fui tentar pegar o bonequinho amarelinho lá para tentar fazer o Street View, porque eu queria ver. Não tinha o Street View lá. Então, assim, eu acho que o projeto de vocês, além desse engajamento das crianças, traz a possibilidade de pessoas que às vezes não entendem o que está lá dentro e que às vezes tem medo de ir, não tem oportunidade de ir e que talvez consiga pelo virtual olhar lá, porque a hora que você olha e você vê ali na prática, o seu nível de engajamento para ajudar tende a ser maior, né? Total. A gente diz que é usar a realidade alternativa para construir uma alternativa de realidade. Gostei muito dessa frase. E a gente precisa também, Johnny, encontrar modelos pedagógicos, sistemas, processos educativos para capacitar a nova geração para lidar com desafios que estão aí. No começo do papo, você falou, Edu, confirma quantas favelas são. Então, na última década eram 7 mil. Em 10 anos pulou para 14 mil favelas, o dobro. Então tem uma onda, né, que está vindo sobre o Brasil. Os números de sociais, a gente está retrocedendo na história. Então, tem desafios. Existe 2 encruzilhadas, a ambiental e a social. E a gente representa uma geração que tem que dar uma resposta para esse grande desafio que está aí. E essa resposta, ela precisa ser produzida por todos nós. E capacitar essa geração que está vindo para encarar, para desafiar e para trabalhar em colaboração é fundamental. E o metaverso, para a gente, é essa grande plataforma. E o depoimento que você acabou de dar dos seus filhos, para a gente é a coisa mais importante que a gente podia ouvir no dia de hoje. Agora imagina isso em escala, milhares de crianças jogando e levando um assunto para a mesa, para o jantar. Fala, papai, fala sobre favela. E às vezes vai virar a porta de entrada, né? No meu caso eu estava envolvido, eu trouxe, mas de repente uma criança vai trazer para a mesa, na discussão com o pai, um assunto que muitas vezes o pai ainda não tinha isso na pauta, né? Ou a mãe, seja quem for. Ou talvez o pai, naquela ocasião, por conta de tanta coisa, ele estava até ainda não capacitado para falar daquilo. E aí ele vai, tenho que entender mais desse assunto, tenho que se aproximar da Gerando Falcões ou de outra ONG que está aqui perto da minha casa, da minha comunidade, onde eu vivo, etc. Então a gente quer criar um grande diálogo entre pais e filhos sobre o futuro do Brasil, sobre como construir um amanhã sem pobreza. Acho que essa é a grande coisa. Perfeito. E aí, Eco, o projeto de vocês, assim, o metaverso é um espaço que as marcas, de forma geral, estão explorando, e existem marcas que querem estar lá, mas ainda não tem um produto, né? E aí podem abraçar causas. Hoje, o projeto da Gerando Falcões, o metaverso, é também uma oportunidade para que marcas apoiem, façam parte, como se fosse, vamos dizer assim, um conceito de mídia. Como que isso está posicionado? Já apoiaram 3 grandes marcas, né? Havaianas, 99 e Nestlé. Quando a gente apresentou o projeto, toparam na hora. Investiram o que
foi usado para arcar com os custos do projeto e todo o resto foi reinvestido na favela, na comunidade. Ou seja, como o Edu falou, né, através, né, de uma experiência imersiva no mundo virtual, a gente ajudou as pessoas no mundo real e vai ajudar cada vez mais. Né? A gente estava falando aqui antes do podcast, a gente já está na fase final de implementação da segunda fase desse projeto, que a gente está chamando de Metafavela. O que é isso? A gente foi, né, filmar a favela como ela é hoje, com uma câmera 360, com uma câmera imersiva. E agora, junto com o estúdio de arquitetura, a gente está fazendo o projeto de como ela vai ficar. E através do óculos, a hora que você colocar o óculos, né, com a visão 360, você vai poder ver o antes e o depois. Então, você sente o impacto ali na hora, diante dos seus olhos, onde quer que você esteja. Então, a gente vai, como você falou, ir até a favela é difícil, só que agora a gente vai levar a favela até as pessoas nos eventos, nos locais que, enfim, são distantes dessa realidade, para que elas entrem, né? Porque quando você está com óculos, você está ali dentro, imerso naquele espaço. Então, isso vai ajudar ainda mais a investidores, né, entender o impacto que eles podem causar e vão ver diante dos olhos deles o que esse projeto pode fazer pelas comunidades. Perfeito, você falou um pouquinho da Metafavela e até um pouco da visão de futuro, e aí eu vou explorar aqui, né, que você falou das ideias. Vi lá, vocês têm, por exemplo, a Havaiana, né, que eu comprei, o produto, você tem as barrinhas de cereal e as outras parcerias que vocês comentaram. Mas aí voltando um pouco para meus filhos são os desesperados para comprar itens virtuais, né? Toda hora quer um negócio, agora tem um jogo para cá, um jogo para lá, um dia... De novo, né, trazendo pra gente... Eu acho que é legal trazer as provocações da nova geração. Meu filho perguntou por que existem vários dinheiros. Eu falei, mas por que você quer saber isso? Não, porque você me dá mesada, eu dou mesada pra ele em dinheiro papel. Mas ele falou, esse dinheiro papel eu não compro minhas coisas no joguinho. E a gente começou a fazer uma contabilidade. Eu tenho lá uma folha de papel. Não, o que eu comprei pra você no negócio, baixa aqui, não sei o que, tem que fazer quase que um RP da criança e tal. Mas o ponto é... Eles buscam muito isso, né? Hoje está no radar de vocês explorar esse, vamos dizer assim, o comércio, essas oportunidades, igual eu consigo comprar hoje o chinelo no mundo real, eu poder comprar ali uma skin, algum boneco, alguma coisa, para transformar isso também em um novo canal de receita, para subsidiar? Com certeza, principalmente em função dos NFTs. Né? Os Perfeito. NFTs trazem uma nova lógica de relacionamento financeiro, onde você consegue, enfim, criar novas formas de investimentos e iniciativas de pessoas de todos os segmentos. Né? Então a gente já está adaptando isso, é um projeto que também a gente já está tocando, para exatamente trazer isso como um benefício para a comunidade. Além, é claro, do bazar. Né? Então eu acho que no mundo real e no mundo virtual, a Gerando já está encontrando formas de ter, né, essa transação recorrente financeira em prol da comunidade. Eu acho que esse é um caminho, né? Com o virtual acaba sendo até mais fácil pela escala, mas até no mundo real você já está fazendo isso muito, né? E aí, falando um pouquinho, acho que um grande propósito, eu quando conhecia Gerando Falcões lá atrás, era no propósito de gerar empregabilidade, né? Então a gente se conheceu, a gente, né, trouxe 2 falcões lá para dentro da empresa, né? Foi muito legal. Hoje, você colocar a tecnologia e inovação dentro da favela, você aumenta muito a empregabilidade, né? Você consegue preparar as pessoas para um novo emprego. Como é que você enxerga hoje, aí também pergunto para vocês dois, eu vi que um dos pilares é o digital, como é que está isso? Não sei o que vocês têm de números, o que está dentro do projeto de ajudar a digitalizar as favelas para que a gente possa cada vez mais trazer essas pessoas para oportunidades que sejam relacionadas com isso? Olha, Johnny, esse ano nós vamos formar 13 mil jovens em favelas brasileiras, devemos empregar quase 3 mil deles, gerar mais de 40 milhões em rendas no acumulado de 12 meses para a favela. Então temos uma grande frente de geração de renda. Eu costumo dizer que o nervo mais delicado do corpo humano é o bolso. Se o bolso está vazio, as pessoas cometem loucuras na vida. E a falta de oportunidade faz as pessoas fazerem tomadas de decisões erradas. Então, você se combate desigualdade com oportunidade. Então, a Gerando Falcões é uma máquina de construir oportunidades o tempo inteiro, baseado no que a gente entrega na ponta. Então, a favela 3D, por sinal, é 3D de digital, digna e desenvolvida. Então, o digital, com todo o universo que ele traz de oportunidades, é uma frente que a gente coloca o tempo inteiro nas favelas. Então a gente diz sempre que a favela é como se fosse uma grande plataforma. E a gente precisa conectar a API da favela com as APIs de negócio do mundo.
e levar o que tem de melhor do mundo para a favela. E aí você colaborar naquele universo e construir um mundo de oportunidades. Então, vencer a pobreza é um processo de construção de oportunidades em que o digital pode ser, e tem sido nas favelas, uma grande alavanca de aceleração. Boa, perfeito. A gente está falando aqui de ter propósito, ter missão, de trazer em KPIs e como que a tecnologia envolve isso, que eu acho que é super importante. Você mencionou dos NFTs. Teve o boom agora de NFT e pessoas tendo orgulho de ter lá um NFT de um quadro de um macaquinho, de não sei o quê, de uma pintura X que tem um bonezinho do marinheiro e tal. E eu fico pensando assim, você está colocando seu dinheiro, e às vezes um dinheiro muito grande, numa coisa que sim é uma obra de arte, mas que poderia estar atrelada a um propósito. Como é que você enxerga isso, a gente conseguir que tudo isso que a gente falou da cultura e da arte da favela poder eventualmente virar um NFT para que a gente leve, como vocês falaram, para fora do Brasil? Porque assim, hoje você não consegue comprar feijoada, mas alguém lá atrás poderia ter comprado o NFT da receita da feijoada. Então, bem ou mal, é gerado tanto valor na comunidade, mas esse valor não é revertido em dinheiro, né? A tecnologia pode ajudar a transformar esse valor intangível e cultural que é gerado lá em dinheiro que autossubsidie esse ciclo? Pode e vai, né? Só que a gente está vivendo esse momento inicial de euforia que existe toda vez que surge algo novo, né? Então as pessoas começam, né? Em inglês fala-se o hype, né? Ao redor disso, né? As pessoas tentando ver, especulando coisas que depois passa. O começo da internet teve muito disso também. Lembra? As pessoas compravam URLs, né, para vender depois. Isso acontece sempre. Muita gente, né, usa isso como uma oportunidade e é justo. Cada um faz a sua movimentação. Só que assim, o NFT, ele consegue trazer novas formas, por exemplo, de financiamento coletivo. Então pega um artista da favela, seja um grafiteiro, seja um cantor, enfim, que não tem verba para bancar um álbum, para bancar, né, o trabalho dele. Mas ele pode vender NFTs do trabalho dele, de pedaços desse trabalho, seja como for, e depois quando ele lança isso numa plataforma de streaming, por exemplo, as pessoas que investiram lá atrás passam a ganhar uma parte dos rendimentos do trabalho desse artista, ou seja, viram sócios dele. Então, mais do que ser só fã ou apoiador, você passa a ser um sócio. Então, isso leva para uma outra escala tudo, né? Estou citando um exemplo de muitas variáveis que é essa nova forma, né? O NFT nada mais é do que um registro, né? Um credenciamento de fidelidade digital, onde você comprova que aquilo inicialmente é seu, né? Como não dá para ter, como no mundo real, a posse física da coisa, você tem que ter contrato, enfim. No digital, o NFT surge para isso, né? Para mostrar que aquele trabalho é originalmente da pessoa, desse criador. E como eu falei, a favela é a startup de criatividade brasileira. Tem muitos criadores na favela que com esse novo modelo vão poder mostrar para o mundo o trabalho deles e ganhar parte disso, né? Não vão ter que ter outras profissões somente para poder viabilizar o trabalho artístico, né? Vão poder viver disso e todo mundo ganha, né? Quem cria e quem tem acesso a essa criação. Você está falando aqui muito de tecnologia e inovação, que é uma pauta que eu acho que está em todas as grandes empresas, e muitas vezes as grandes empresas que têm muitos recursos à disposição não conseguem inovar da forma como vocês estão inovando, né? Eu acho que uma ONG, entendo eu, que tem o desafio de inovar, mas ao mesmo tempo de captar recursos. Então é um desafio em cima do outro. Às vezes você tem uma empresa gigantesca que tem lá destinado milhões, às vezes dezenas ou centenas de milhares à disposição, e vocês tiveram que buscar lá. O que vocês acham, eu vou passar a bola para vocês dois, que as ONGs e aí as outras que podem estar nos assistindo podem aprender com as marcas e o que as marcas podem aprender com vocês? Porque eu acho que assim, tem muita coisa, de novo, e entendo isso como elogio, que vocês estão fazendo, que eu olho para o lado e eu vejo marcas, às vezes, grandes e com capacidade de investimento que não tem a velocidade de inovação que vocês têm. Eu acho que a gente inova até porque não tem dinheiro. Dinheiro, é um bom ponto, né? Não tem muita opção. Então eu não tenho dinheiro, eu tenho eco. Então, acho que essa é uma coisa importante. Que vale muito. Então, e todo dia a gente acorda e é uma folha em branco. E é a opção de você criar. Né? Então, a mente não precisa de dinheiro para criar. Eu acho que o que a gente tem para aprender com as empresas, eu acho que as empresas fazem negócio bem. E as ONGs talvez precisam evoluir na capacidade de produzir negócio, de estruturar modelos, sistemas e monetizar. A gente vive num mundo capitalista, que não tem outro caminho a não ser você construir uma estrada que gere também um potencial econômico e você investir esse resultado todo no combate à pobreza. Então,
colaboração com as empresas tem me ensinado muito sobre isso, a estruturar melhor os produtos, as tecnologias, a encontrar caminhos e rota de chegar no recurso, no dinheiro. Tanto que na pandemia nós alimentamos mais de 1,5 milhões de pessoas. É uma cidade inteira de Campinas alimentada durante meses, mais do que Maceió. Então nós alimentamos pessoas, os mais pobres entre os pobres, localizamos eles. Em todo o Brasil, em todos os estados, em mais de 6 mil favelas, mobilizamos mais de 100 milhões de reais. Foi nessa época que, inclusive, saiu a ideia do Sextou, a ideia do Eco, que me ligou com uma ideia magnífica e eu senti o faro e eu falei, e aí tem liga. Então, eu acho que as ONGs podem cada vez aprender mais sobre isso com as empresas. Por isso a importância da troca, de conviver, e de um executivo que está ouvindo a gente agora, ele sabe muita coisa sobre fazer negócio. Por que não cola junto com uma ONG, com um CEO? Esses CEOs precisam estar junto, né? Agora, por outro lado, o que as empresas podem aprender muito com as ONGs é sobre a última milha. As empresas estão fazendo produtos para vender para o brasileiro e nem sempre os tomadores de decisões dessas companhias espelham o que é o Brasil real, que é o Brasil das mulheres, dos negros, da ponta, do que acontece lá. Então, quando essas duas pessoas, esse grupo de pessoas, começam a trocar, um aprende muito com o outro. Então, não é uma via de mão dupla, onde os dois crescem, os dois aprendem, os dois se desenvolvem e se tornam pessoas e cidadãos melhores. Eu acredito muito, Johnny, em transformar e ser transformado. Enquanto eu estou transformando a própria favela, eu também estou sendo transformado num cidadão melhor. Então eu acho que essa é a grande oportunidade também para as empresas, aprender sobre a última milha, sobre o que acontece na ponta. Perfeito. Queria saber a sua opinião e depois quero saber o que é o Sextou. Eu acho que os clientes têm muito a aprender com esse cara aqui, porque ele é muito destemido. Ele não tem medo de fazer. Eu acho que hoje as grandes empresas, né, ficam pensando e repensando muito. Ele pega e faz. Por isso que eu falo que ele é o melhor cliente. Por isso que eu mando um monte de ideia no WhatsApp todo dia para ele. Porque eu confio muito no faro dele. Não é que ele aprova tudo, mas eu vou mandando, ele fala assim, isso vai acontecer. E o Sextou foi uma dessas ideias. Né? Quando a gente estava conversando lá atrás, como é que a gente consegue alavancar rápido o volume de doações de cestas básicas para as pessoas que estão passando fome. Eu falei, Edu, vamos pegar uma hashtag e aí se apoiar, né, nessa viralização, né, nesse poder de disseminação orgânica das redes sociais. E tem uma hashtag, a hashtag talvez mais popular no Brasil, uma das, que é o Sextou, com S. Né? Toda vez sexta-feira, Sextou é dia de balada, brasileiro é um povo festeiro que estava em casa. Ninguém estava usando essa hashtag mais. Vamos mudar, vamos trocar o S pelo C, de cesta básica. E vamos fazer isso virar, vamos fazer com que a sexta-feira vire o dia oficial de doar a cesta básica. Já que você não está indo para a balada, pega esse dinheiro que você ia gastar, que dá para comprar uma cesta básica, e doa isso para alguém que está precisando. Você já ia ter esse gasto, né? Já faz parte da sua rotina, usa isso para um bem maior. Quando eu mandei isso para ele, ele falou assim, isso é fenomenal. Em minutos ele já tinha conseguido a Anitta para postar isso, ele, né, essa multiconexão que o do Lira tem, e a coisa aconteceu e foi um fenômeno. Né? Então a gente conseguiu realmente transformar toda sexta-feira celebridades, e muitas delas famosas por serem festeiros, né? Daniel Alves, por exemplo, né? Famoso por ser festeiro, postou na sexta-feira essa nova forma, esse novo significado do Sextou. Então é isso, né? Um cara que não tem muito, você manda para ele e fala, vamos fazer, de repente a coisa já está acontecendo, até porque tinha um caráter emergencial, né? Que às vezes as empresas não têm, que é outra coisa que tem que aprender com ele. Como é que age rápido? Como é que resolve um problema muito grave de uma forma muito eficaz e imediata? Então isso que eu vejo na Gerando Falcões, e por isso é um prazer criar para eles. Não só por ter um propósito, eu brinco que o meu cliente não é ele, o meu cliente é o Brasil. Eu estou criando para ajudar o Brasil. Mas também por essa... não ter medo de fazer, sair fazendo, corrige no meio, mas faz, acontece. E tem um ponto que eu até queria complementar, porque eu acho que quando eu vejo assim, a relação de profissionais e marcas com ONGs, aí no seu caso eu acho que ainda exponencializa isso, é a capacidade, você fala muito de sonho, né? Só que uma coisa é sonhar, outra coisa é transformar sonho em algo atingível com os KPIs e transformar isso em propósito para conseguir mobilizar pessoas. Eu tenho o hábito às vezes de reler livro. Estava relendo um livro que para mim foi importante lá atrás, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, eu reli agora, que é O Monge e o Executivo.
E ele fala muito isso, né? Como você cria autoridade, você dá propósito. E ele dá o exemplo de ONGs. Porque assim, se uma ONG, onde as pessoas estão doando o tempo e o dinheiro, consegue mobilizar a pessoa, porque às vezes uma empresa que está pagando o salário da pessoa, é meio louco se a gente for parar para pensar, né? A empresa paga o salário da pessoa, a pessoa vive daquele salário, financia a família, e se a empresa pede para ir num sábado fazer alguma coisa, vai de mau humor, porque essa empresa não sei o quê, porque não conseguiu transmitir propósito. E a pessoa vai numa ONG, onde na verdade ela está dando os recursos dela, está dando tempo e vai feliz, amarradão fazer isso. Eu acho que as ONGs têm isso e eu queria saber assim, qual que é a fórmula, sei lá, o que você poderia passar de mensagem para executivos que olham para você, te admiram e falam, caramba, por que eu não consigo fazer isso na minha empresa? E ele consegue trazer propósito para algo de uma forma tão bem organizada como é o que você faz. Johnny, o Eco convive muito comigo e ele sabe. Eu vivo genuinamente 24 horas por dia para entregar a missão da Gerando Falcões, que é transformar a pobreza da favela em peça de museu antes de Marte ser colonizado. Eu acredito nisso com minha vida e a isso eu estaria disposto a entregar a minha vida. Eu acho que as empresas precisam de uma missão para existir, que não é só fechar o trimestre com alguns bilhões de faturamento. Isso não fecha mais essa conta. Tem que ser algo maior, tem que ser resolver um problema real da sociedade. Toda empresa tem que ter um contrato social com o país onde ela está inserida. Então isso vai cada vez mais fazer os olhos dos jovens brilhar. As pessoas vão querer trabalhar nessa companhia e vão querer doar os seus dons, suas capacidades, aprender a se desenvolver cada vez mais para estar num lugar que está melhorando o país. Então, se eu puder recomendar algo para CEOs, para executivos do Brasil, a gente precisa encontrar a missão de todas as empresas que atuam nesse país e tornar esse Brasil melhor, construir um Brasil longe da pobreza. E as empresas são peça fundamental nesse processo. Não dá para fazer um processo de transformação tão grande como esse, excluindo as companhias. Sim. Então a gente precisa do melhor que existe nas empresas. E aí cada uma tem que encontrar o seu papel nessa grande transformação. Perfeito. E aí para passar a bola para você, eu acho que assim, tem algumas empresas que o que elas fazem talvez seja mais fácil você ter uma missão, né? Enfim, tem empresas que trabalham com saúde, que aí o que você realmente produz, o que você comercializa, independente de bater as metas do KPI do ano e tal, você está entregando ali um medicamento, alguma coisa que a sociedade precisa. E tem empresas que não tem nada de errado nisso, que podem vender aqui microfone, eletroeletrônicos, que talvez é difícil você encontrar um propósito, uma missão ali, mas você pode conectar com uma ONG, ou seja, as pessoas podem trabalhar lá sabendo que você vender mais microfones, ou seja, qualquer outro item, na verdade, na derivada, você está apoiando a sociedade. Como é que você tem enxergado isso nessa relação de marcas? Você falou de alguns prêmios também que vocês estão participando, ou seja, as marcas já entenderam isso, que às vezes ela pode ter o propósito e a missão dela de uma forma conjunta com uma ONG, se ela não tiver como dentro dela própria identificar isso de uma forma verdadeira, que possa realmente, movimentar as pessoas? Eu acho que as marcas, em geral, já entenderam que elas precisam ter uma missão. O que está faltando? Para muitas empresas, a missão é o ponto de chegada. Então, eu vou ganhar muito dinheiro para lá depois eu direcionar parte para ajudar a sociedade. Numa ONG, missão é o ponto de partida. Perfeito. Eu vou ajudar a sociedade. Para que eu preciso? Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer parceria. Mas a premissa é ajudar a sociedade. E eu acho que muitas empresas ainda não fizeram essa volta. Já é um começo. Tem uma preocupação na ponta, no final, em distribuir parte dos lucros, retornar alguma coisa para a comunidade. Mas num país como o Brasil, nessa situação que a gente vive, enfim, infelizmente, esse gap social gigantesco, não dá para ser ponto de chegada, tem que ser ponto de partida, tem que ser premissa, tem que ser o início de tudo. As empresas tinham que existir para isso e depois, eventualmente, colocar tudo a serviço dessa missão principal. Porque senão fica uma coisa muito, enfim, para ficar bem na foto, como a gente fala, né? Que, de novo, é um ponto de partida? Antes nem isso tinha. Antes era só para benefício próprio, né? Eu brinco que são os famosos tocadores de harpa, né? Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Agora não, já tem uma ideia, uma intenção de devolver parte disso para a sociedade. O que falta agora é isso ser o início de tudo. Porque aí muda completamente o jeito de você estruturar, o engajamento das pessoas vai aumentar, as novas gerações estão em busca de empresas que têm isso no seu cerne, né? no seu DNA. Eu acho que esse é o passo que falta
E é isso que eles podem aprender muito com as ONGs. Perfeito. A gente está chegando aqui no final do papo, eu queria saber o seguinte, olhando para frente, né, e cada um de vocês, assim, o que vocês veem de oportunidade, seja dos projetos que já estão rodando, ou de novidades, ideias que a gente pode ter dentro da Gerando Falcões e de marcas que queiram, de certa forma, estar perto, apoiar, como que pode fazer parte dessa jornada. Eu tenho me envolvido cada vez mais e dá um prazer que eu queria que todo mundo tivesse esse prazer de poder colaborar junto. Johnny, eu deixarei a mensagem aqui do que a gente está entregando com a Favela 3D. A gente está prototipando uma solução no Brasil de erradicação da pobreza em favelas. Temos 4 laboratórios em favelas, 2 em São Paulo, 1 no Rio e outro em Maceió, onde a gente combina políticas públicas e tecnologias sociais para criar valor e interromper o ciclo de pobreza. A gente criou uma tecnologia, inclusive, que a Accenture apoiou muito, chamado programa Decolar, a decolagem, onde a gente cria trilhas individuais e personalizadas de superação da pobreza para cada família, porque João é diferente da Maria, então cada família tem a sua própria trilha, a gente acompanha com gestão, com a dupla psicossocial e vai fazendo a família evoluir de papel até ela ter a sua emancipação. Então eu acho que as marcas podem interagir muito em projetos como esse, tendo as suas próprias soluções lá e prototipando com a gente, por exemplo, telemedicina, com cabine de telemedicina dentro da favela para as pessoas terem atendimento. Isso é um exemplo entre muitos. Tem muitas oportunidades, por exemplo, voltado para as questões ambientais, de transformar lixo em energia renovável dentro da favela. Tem muitas oportunidades e as marcas podem interagir. Tanto que a gente criou com a Accenture um projeto chamado Favela Beta, para criar inovação junto com as companhias e resolver problemas que estão lá parados. Então, acho que tem um universo de oportunidades e as marcas estão mais do que convidadas a participar e colaborar com a gente em toda essa jornada social. Perfeito. O que você tem aí de... a caixa que brota ideias todo dia, tem alguma coisa que está no radar que vale a pena a gente acompanhar ou eventualmente marcas? E aí, só para concluir aqui também, hoje as marcas que estão triangulando para apoiar vocês são marcas que são clientes da Accenture ou isso é aberto para qualquer outra marca que esteja acompanhando e que queira fazer parte do projeto? É aberto para todas as marcas, né? A Accenture tem um portfólio muito grande, né, de empresas com as quais ela trabalha em todas as áreas, né? Tecnologia, design, consultoria, criação também. Mas eu queria deixar uma mensagem final exatamente para profissionais que lidam com a criatividade como eu, para começarem a focar o seu trabalho, como eu fiz lá atrás, quando eu entrei na Accenture, em dar algo maior para o nosso país, né? Encontrem um propósito, encontrem um cliente, encontrem alguém para quem você possa dar ideias que melhorem o nosso país. Porque vocês não têm ideia de como isso vai ser bom. Perfeito, eu acho que aqui está um exemplo, eu acho que a gente estava falando, tem muita coisa às vezes que acontece pontualmente para um prêmio e tal, mas tem essa continuidade, essa régua, eu acho que a frase do Edu exemplifica isso, né? O quanto de tempo você não dedica para que chova tantas ideias ali para ele, para que ele possa ver qual que faz mais sentido. Então, obrigado de novo. Parabéns por tudo, obrigado por ter vindo e a gente vai deixar aqui todas as URLs para quem quiser acompanhar. Eu tenho agora minha lojinha também que eu vou colocar lá para quem quiser me usar como anjo para ser um doador das coisas e parabéns de novo pelo projeto. E para você que nos acompanha, até o próximo Morsecast.